galera do aprofundamento, aqui professor Guilherme, já estava com saudade aí desse nosso encontro para aprofundarmos o nosso conhecimento em matemática. Hoje eu vou estar corrigindo os dois primeiros exercícios da lista de cilindros e o professor Augusto, ele vai estar corrigindo os dois últimos. Aproveite esse momento para aprofundar seus conhecimentos em matemática. Estamos à disposição. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a primeira questão da nossa lista de aprofundamento a respeito de cilindro. Olha só, nós temos aqui a questão do FMG, ela diz assim, num cilindro de 5 centímetros de altura, ou seja, a altura desse cilindro aqui ela é 5 centímetros, a área da base é igual à área de uma seção por um plano que contém o eixo do cilindro, tal como a seção ABCD na figura a seguir. Então, vejamos aqui essa seção ABCD. Ele disse que a área da base é como essa área dessa seção ABCD. Aí ele pede o volume desse cilindro, sem perder de vista que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, qual é o nosso desafio aqui? Olha, a altura nós já temos, a altura é 5 centímetros. Nosso desafio aqui é encontrarmos aqui o raio para encontrarmos a área da base. Se percebemos, olha, essa seção que passa pelo eixo do cilindro, o comprimento ela é um retângulo e esse comprimento é 2R. E a altura, BC ou AD, ela é a própria altura do cilindro, que é 5. Então, a área da base de um cilindro, ela é π vezes R ao quadrado. Essa área da seção é um retângulo, é base, a base é 2R, vezes a altura é 5. Então, agora nós podemos fazer alguns cancelamentos aqui. Olha. O primeiro cancelamento, olha, nós podemos cancelar esse R com esse quadrado. Então, o nosso objetivo é achar o raio. Então, o raio vai ser igual a 2 vezes 5, 10. O π está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos aqui, olha, que o raio será 10 sobre π centímetros. Então, encontramos aqui o que faltava para nós, que era o raio. Agora, olha, como vai ficar o volume desse cilindro? Então, o volume desse cilindro, olha, é a área da base, que é π vezes R ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume será igual a π vezes. O raio que encontramos é 10 sobre π ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 5. Então, continuando aqui os cálculos, o que nós vamos ter aqui? Vai ficar da seguinte maneira. O volume é igual a π vezes 10 ao quadrado, 100. O denominador é π, fica π ao quadrado, vezes 5. O que nós podemos cancelar? Olha, podemos cancelar esse π com esse quadrado, né? Porque é π vezes π. E 100 vezes 5 é 500. Ou seja, o volume desse cilindro é 500 dividido por π centímetros cúbicos. Então, tá aí. Esse é o valor que nós queríamos encontrar. Resposta, letra B, 500 sobre π centímetros cúbicos. Então, agora, pessoal, vamos para essa segunda questão da FUVEST, uma questão discursiva, também sobre o assunto cilindro. Ela diz assim, uma garrafa de vidro tem a forma de 2 cilindros sobrepostos. Os cilindros têm a mesma altura, ou seja, a altura de ambos é 4 centímetros. E raios da base R e R'. Olha, o raio da base do cilindro menor é R, como está aqui previsto, e do cilindro menor é R'. Se o volume V de X de um líquido que atinge a altura X da garrafa se expressa por segundo o gráfico 1, ou seja, nós temos aqui um gráfico que relaciona a altura do líquido com o volume apresentado do líquido, não dos cilindros em si, mas volume do líquido. Aí ele fala, quais são os valores de R e R'? Primeiro, né? Vamos analisar essa informação aqui. Primeira informação dada pelo gráfico, que quando eu tenho um raio de, olha só, uma altura de 2 centímetros, o volume do líquido é 18 π. Então, se é um cilindro, ele está falando de volume, então nós podemos aqui calcular esse volume desse líquido inicial com essa altura X aqui, olha, valendo 2. Justamente para tentarmos descobrir o R
aqui. Então, beleza. Nosso objetivo, então, é encontrar o Rzão. Então, eu vou chamar esse volume daqui até aqui de volume 1, e esse x vai ser 2, conforme eu já defini aqui. Então, o volume 1 será a área da base vezes a altura. O volume 1 já está descrito pelo próprio gráfico, né? 18π. Então, no lugar do volume 1, eu vou colocar aqui 18π. A área da base é π vezes rão ao quadrado. E a altura, nós estamos trabalhando com a altura x igual a 2. Então, a altura é 2. Esse 2, ele está multiplicando, ele pode dividir. E justamente podemos aqui também cancelar o π dos dois lados. O 2 cancela com 18, aqui fica 9. Ou seja, o que nós vamos ter? Que rão ao quadrado é igual a 9. O quadrado passa a raiz, ou seja, rão é raiz de 9, rão igual a 3. Então, a primeira parte do exercício, nós já descobrimos, é que o rão é igual a 3. Veja que no gráfico, ele não passa quanto que é o volume para x igual a 4, ou seja, ele não nos dá esse volume desse cilindro maior. Ele não é fornecido. E ele dá uma altura 6. Mas o que acontece aqui com essa altura 6 dada? Com essa altura 6 dada, significa que o líquido já completou todo o primeiro cilindro e está aqui numa altura 2 do cilindro que está em cima. Então, vejamos que essa informação de 44π, para eu fazer o mesmo pensamento que eu fiz para o cilindro de baixo, eu tenho que saber qual é o volume do cilindro maior para retirar de 44π. Então, essa vai ser a nossa tarefa. Então, eu vou chamar aqui de cilindro volume 2, esse volume aqui, que corresponde ao cilindro maior. Então, vamos para esse cálculo aí. Então, o volume 2 será igual, olha, mais uma vez, a área da base vezes a altura. O volume 2 será igual a π vezes rão ao quadrado, porque é todo o cilindro maior, vezes a altura dele, que é uma altura 4. Então, o volume 2 será igual a π vezes o rão, que eu descobri anteriormente, que é 3 ao quadrado, vezes 4. Ou seja, o volume 2, 9 vezes 4, 36π centímetros cúbicos. O que eu descobri com isso? Descobri esse volume desse cilindro aqui embaixo. Mas esse volume de 44π fornecido é um volume que tem esses 36π. E quanto que vai sobrar, olha só, até essa altura 2, para esse cilindrozinho aqui, olha, que eu estou pintando de verde, que eu vou chamar isso aqui de volume 3. Quem será esse volume 3? Ora, esse volume 3 será o 44π, que é o volume até essa altura de líquido, menos o volume 2, que é o 36π. Então, o volume 3, que é só aquela parte verde, será 44π menos 36π. Ou seja, o volume só daquele cilindrozinho verde será de 8π centímetros cúbicos. Né? Olha aí, 8π. Um comprimento indígena. Né? 8π. Então, o que acontece? Eu descobri o volume daquele cilindro verde. Qual é o procedimento agora? A mesma ideia que nós fizemos aqui para o cilindro 1. O que nós vamos fazer? Olha, eu já sei o volume desse cilindro verde, não sei o raio. Então, vamos descobrir o raio, porque eu também já sei a altura. A altura dele é 2. Então, vejamos, olha, que o volume 3, ele será o quê? A área da base vezes a sua altura. O volume 3 eu conheço. O volume 3 é 8π. A área da base é π vezes r ao quadrado. E essa altura, que é do cilindro verde, é uma altura 2. O que nós podemos cancelar aqui? Ó? Podemos cancelar o π com o π. O 2 passa dividindo 8, aqui fica 4. Ou seja, nós teremos aqui r ao quadrado igual a 4. O quadrado passa a raiz. Nós vamos ter aqui raiz de 4, ou seja, o rzinho igual a 2 centímetros. Então, essa é a solução, pessoal. O primeiro raio é um raio de 3 centímetros, que é o raio do cilindro maior, e o raio do cilindro menor é um raio de 2 centímetros. Agora na área Matijapa, vamos estar resolvendo as questões número 3 e 4. Vamos lá, vamos estudar? Então vamos lá, pessoal do aprofundamento, olha só.
dando a continuidade da correção do professor Guilherme. Nessa questão 3, a questão relativamente tranquila, tá? Falando assim, ó, sabe-se que um cilindro de revolução de raio igual a 10 centímetros, então você já está vendo aqui na figura o cilindro de raio 10, quando cortado por um plano paralelo ao eixo. Veja, esse plano paralelo ao eixo, eu estou cortando e você está vendo que aí tem uma região amarela, tá? O eixo é exatamente isso aqui, pessoal, ó. Então, eu tenho uma região cortando paralelamente ao eixo do cilindro, tá bom? E ele fala que esse plano paralelo ao eixo, ele está a uma distância de 6 centímetros. Está indicada aqui a distância em relação ao eixo, que é o centro da base do cilindro. Falou? E ele fala aqui que apresenta uma secção retangular equivalente à base. Pessoal, quando ele está dizendo aqui, ó, que apresenta uma secção retangular equivalente à base, ele está falando que a área dessa secção, essa área aqui, ó, em amarelo, essa área que é um retângulo, né? Ela é equivalente à área da base, ou seja, essa área que ele está falando da secção, a área da secção, pessoal, ele é igual à área da base do cilindro, ou seja, a área da base é π raio ao quadrado. Falou? Pessoal, a área da secção, que é um retângulo, é necessário que eu saiba quem é a base e a altura. A altura do cilindro eu não sei quem é. A base dessa secção que está em amarelo, pessoal, é essa medida bem aqui que eu estou destacando de azul. Beleza? Então eu preciso saber quem é essa medida. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu quero que você enxergue essa região aqui, ó. Nessa região, visualize o seguinte, ó. Consegue enxergar que aqui tem um triângulo, pessoal? Beleza? Nesse triângulo aqui, ó, você vai ter essa parte. Eu vou ampliar, pessoal. Aqui é 10 e aqui é 10. Por quê? Porque é o raio do cilindro, beleza? Então, essa região que eu tô ressaltando agora, eita, que eu não sei nem destacar uma região. Essa região aqui, pessoal, eu vou representar ele embaixo. Olha só. Já tá aqui a figura. Deixa eu puxar lá para cima. Aí. Olha aí, ó. Legal? Essa região que eu tô falando tá aqui, ó. Ó que beleza. Vou brincar de colorir. Não, desisto de brincar de colorir. Então, o que eu preciso saber, pessoal? Eu tenho que saber quanto é essa medida bem aqui, ó. Tá? E é fácil. Por que é fácil? Se você olhar para esse triângulo retângulo, essa medida aqui, ó, rapidamente você encontra por teorema de Pitágoras. Ele vem lá do terno pitagórico, não sei se você vai lembrar, o terno pitagórico 3, 4, 5. Se eu multiplicar todo mundo por 2, vira 6, 8, 10. Em que 5 é a hipotenusa. Então, 10 é a hipotenusa. Se um cateto mede 6, o outro vale 8. Falou? Por teorema de Pitágoras. Então, todo esse lado aqui, ó, vale 16. Legal? Então, a área dessa secção, pessoal, é essa medida aqui, 16, e a altura é 6. Beleza? Base vezes altura dividido por 2, porque é um triângulo. Então, aqui vamos colocar, ó, base vezes altura dividido por 2. A base acabamos de encontrar que é 16. A altura é 6 dividido por 2. Isso igual a π raio ao quadrado. Opa, desculpa. Vacilei, desculpa aqui, pessoal. Desculpa. Foi mal. A área da secção é a parte amarela. Foi mal, galera. Então, é base, que é 16,
E a altura, essa altura aqui, ó, foi mal. A altura, tá, do cilindro, H. Então vai ficar assim, ó. Base 16 vezes a altura. Não tem nada dividido por 2. Beleza, pessoal? Foi mal pelo erro. Então, como o raio vale 10, então aqui, ó, 16 vezes a altura é igual a π 10 ao quadrado. Legal? A altura, pessoal, vai ficar 100π dividido por 16. Tranquilo? Como ele quer saber quem é o volume, pessoal, volume de cilindro é área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Então, temos aqui, pessoal, ó, π. O raio é 10, então 10 ao quadrado. Quem é a altura? A altura determinamos aqui, ó. 100π sobre 16, beleza? Galera, 100 dividido por 16 dá 6,25, tá? Então, aqui vai ficar, ó, o volume é igual, 10 ao quadrado é 100, π vezes 6,25 π. Qual é a nossa resposta? 100 vezes 6,25 dá 625, π vezes π, π ao quadrado. Tá aí. Que beleza. Resposta vai ser a letra E, de especial. Beleza? Essa foi a questão 3. Vamos para a questão 4. A questão 4 é uma questão do ITA e é uma questão relativamente fácil. Ele fala assim, ó, o raio de um cilindro de revolução mede 1,5. Então, galera, eu tenho aqui, ó, o raio mede 1,5. Falou? Sabe-se que a área da base do cilindro coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro. Ele está dizendo, pessoal, que a área da base do cilindro coincide, está dizendo que é igual. É igual a quem? A área da secção. Quem é a secção? É isso aqui, ó. Vou pintar. A área da secção é exatamente isso aqui, galera, ó. Ó que beleza. É um retângulo. Para calcular a área desse retângulo, o que eu preciso? Da altura dele, que é a altura do cilindro, e da base dele. A base, pessoal, se você observar, é o diâmetro. E diâmetro significa 2 vezes o raio. Beleza? Então, a área dessa secção aqui, ó, é a área da secção. Você vai ter. A área da base, pessoal, é π raio ao quadrado. A área da secção é a área do retângulo, ou seja, 2 vezes o raio vezes a altura. Beleza? Pronto. Com essa informação, agora vamos lá. Olha só. Ele fala, qual é a área total desse cilindro? Galera, a área total do cilindro é, vamos botar aqui, a área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Confere? De boa, né? Daqui, ó, a área total é 2 vezes. A área da base é πr ao quadrado. A área lateral é 2πr vezes a altura. Mas eu preciso saber quem? Quem é a altura. Olha aqui, a gente calcula agora, ó. π. Quem é o raio? Ele falou que o raio mede 1,5, então aqui vai ficar 1,5 ao quadrado. Beleza? Antes, ó, o que eu posso fazer? Por que não, né? Por que não, ó? Eu divido r ao quadrado com r. Sobra quem? Sobra r, igual a 2 vezes h. E aí, pessoal, vai ficar, ó, o r é 1,5. Então, vai ficar aqui, ó, π, o r que é 1,5, pincel, dividido por 2. Falou? Galera, 1,5 dividido por 2 dá 0,75. Vai ficar 0,75π. Eu vou colocar isso em fração porque tem respostas aqui com fração, tá? 0,75, galera, significa 3 quartos, tudo bem? Então, a altura desse cilindro é 3 quartos de π.
Agora vamos aqui, ó, trabalhar com a área total que ele pede. A área total é 2 vezes, o raio é 1,5 ao quadrado, não é isso? E podemos fazer assim, ó, do jeito que está aqui, vamos colocar, antes de substituir, o 2πr em evidência. Ao colocar o 2πr em evidência, ó, 2πr em evidência, sobra no primeiro termo o r e no segundo o h, beleza? Daqui, ó, a área total, você vai ter 2 vezes, o π é 1,5. Aqui dentro, o r, perdão, eu falei merda, né? O π não, o r é 1,5. E aí, dentro do parênteses, o r também é 1,5. Mais o h, quem é o h? 3/4 de π. Beleza? Daqui, galera, ó, multiplico 2 com 1,5. Então, vai ficar 3π. Tranquilo? E aqui dentro do parênteses, ó, eu posso fazer assim. Multiplico. 4 vezes 1,5 dá 6. Fica 6 mais 3π sobre 4. Legal? Desenvolvendo a área total, pessoal, eu posso fazer aqui o produto, a distributiva. Aí vamos ter 3 vezes 6, 18, então 18π mais 9π quadrado, multiplicando 3π com 3π sobre 4. O que a gente pode botar em evidência aqui? Galera, dá para botar em evidência 9π. Porque aqui no 18, ó, 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, não é? Então, a gente coloca o 9π em evidência, vai sobrar o quê? 2π. E nesse... Eita! E nesse termo aqui, só o π. Perdão, 2π não. Tô errando demais aqui hoje. Só o 2 mais o π. Tudo sobre 4. Tá aí, pessoal, ó. 9π vezes 2 mais π sobre 4. Letra B. Legal? Tá aí, pessoal, questãozinha do I. Falou? É isso aí, tamo nessa, tamo junto, vamos estudar, Maqui já tá na área. Espero ter contribuído com essa solução e nessa explicação. Um abraço, pessoal, até a próxima.